Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje, dia 20 de setembro de 2020, domingão. Então, começando aí já, né, já de início, vamos jogar a pergunta que foi deixada aí para a gente refletir ao longo, né, dessa tarde. Como funciona a lei de causa e efeito? Lembrando que hoje é a sessão cinema, né, e a gente tem aí, né, o filme, né, dos espíritos. Olha que interessante, né? O filme dos espíritos que é inspirado ali em várias questões presentes dentro do espiritismo, inclusive essa lei aí de causa e efeito que se faz presente dentro do filme. Então a gente vai conversar um pouquinho, um bate-papo. Então se você não assistiu o filme, né, o link ele está disponível, vai ficar disponível depois que a gente finalizar, né? É só procurar lá direitinho, tá? Tanto pelo Facebook, pelo YouTube e aqui pelo Instagram. Vamos fazer a oração inicial, né? E uma boa noite para vocês aí no Face, no YouTube, no Instagram, que nos acompanham ao vivo, que nos assistem depois. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade, por mais essa semana que se inicia. Que os espíritos queridos e irmãos superiores nos enviem energias de coragem, de perseverança e de equilíbrio para começarmos mais uma semana. Que as dificuldades que possam surgir ao longo do caminho, ao longo da estrada, sejam superadas com equilíbrio, mas sobretudo com amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Então, antes de responder aí a pergunta, que inclusive vou utilizar aqui para a resposta o Evangelho segundo o Espiritismo, e uma breve passagem ali no livro Céu e Inferno, né? Como funciona a lei de causa e efeito, né? Então, para todo efeito de uma situação que ocorre ali, existe uma causa, né? Essa causa, ela pode ser anterior, de vidas anteriores, ou pode ser dessa existência atual, né? E a gente acompanha ali ao longo do filme, né, o filme dos espíritos, o personagem Bruno, que é o personagem ali central, né? O filme inicia em 1943 numa emboscada, né? Para quem ali já assistiu o filme, então quem não assistiu vai um pouquinho aqui de spoiler, né? Parece o sertão, né? Na verdade é um sertão, é na Paraíba, né? Em Cajazeiras. Um rapaz sai, né? Possivelmente ali para conseguir, né? O alimento do dia. E aí ocorre uma emboscada e ele acaba sendo morto. E logo na sequência aparece a esposa desse senhor recebendo uma visita do padre Eusébio, que pede para que ela vá embora da cidade. Então, nós temos o início em 1943, né? E o filme em si, a história central, que a gente tem o Bruno e a Luísa, que é o casal ali, né? Primeiro no filme, ocorre nos anos 2000, né? Então, ao longo do filme, a gente descobre que Luísa, na verdade, era a moça, né? A esposa daquele rapaz que acabou sendo pego ali numa emboscada, né? Olha que coisa interessante. E aí, o filme se decorre apresentando tantos outros personagens, né? Nós temos a Marina, que tem ali as suas duas primas, né? E a mãe, que tem um câncer, né? Já em fase ali terminal, né? Aparece também o Dr. Levi, sua esposa, sendo o Dr. Levi acometido ali por uma doença, né, um médico, mas que tem uma doença ali que não é citada, mas que ao tudo indica, ela é incurável e ele tem poucos dias, mas é um doutor que trabalha ali com muito afinco numa uma causa, né, que é ali dentro, né, dirigindo, né, uma das casas assistenciais, né, que atende pessoas com deficiência mental de diversos tipos, né. Então, além desse trabalho no hospital, né, nessa casa ali de amparo,
que o doutor Levi dirige, ele também é médium, né? E participa ali ativamente, né, do centro espírita, e ele tem essa ligação muito grande, né, da medicina, das ciências, né? Ele faz esse link, essa ligação com o espiritismo, né? Lembrando que Bruno, né, foi aluno, e um aluno muito querido do Dr. Levi, que eles voltam a se reencontrar mais à frente. Outros personagens que nos aparecem, né, é o Augusto, que é um maquiador ali de mortos, né, e temos ali o seu chefe, que é o Dante, que vê espíritos, né, inclusive tem uma cena lá da primeira moça, da primeira pessoa desencarnada que o maquiador Augusto está maquiando, e o Dante, que é o responsável ali pela clínica, né, ele vê claramente ali a moça caminhando ali, vê o espírito dela. Né? Um outro personagem também muito interessante que nos aparece é o Antônio, né? O Antônio ficou 25 anos preso, né? Não conta-se no filme o motivo dessa prisão, mas ele se vê livre e se vê ali sem ter o que fazer. E nisso a gente vê ele escrevendo uma carta para a filha, se despedindo, mas nessa hora que ele sai, a vizinha pede ajuda ali num concerto, né, de um relógio, mais à frente ela queima a mão, pede ajuda novamente ali para ele, que ela estava fazendo uma sopa, e a gente vê, né, o Antônio logo na sequência, com essa vizinha, né, que é até esse Freise, que faz a vizinha, distribuindo sopa aos pobres. E aí o Antônio, que não via perspectiva nenhuma na vida, né, se vê ali envolto de uma nova possibilidade, que é de ajudar o próximo. E assim ele faz, inclusive, com o Bruno mais à frente. Né? Vamos recordar um pouquinho da história, né? O Bruno, ele acaba, num dado momento ali com a Luísa, né? Ele não se vê preparado para ser pai, e a gente descobre mais à frente no filme que acaba que ele e a Luísa, né, acabam decidindo abortar uma criança, né? E isso gera várias consequências, inclusive a própria Luísa desencarna mais à frente com um câncer, né? E nós temos o Bruno, né, esse rapaz, né, médico também, em desespero, né, sem saber que rumo tomar, né? Ele acaba perdendo também o emprego, e nisso nós vemos o Bruno ali, né, num viaduto, né, numa ponte, olhando para baixo, né, ali no córrego, né, onde nós temos o rio Tietê, na verdade, que passa, né, represado ali. E ele pensa em se jogar, tirar a vida, né, perdeu a esposa, logo depois perdeu o emprego, e isso ele já se vê ali entregue ao vício do álcool, né, e nesse dado momento ele está ali se preparando, né, para se jogar lá de cima dessa ponte, e eis que aparece um gari e tira um livro. E esse livro é o livro dos espíritos, né? Cadê ele? Tá até aqui. É o primeiro livro aí da codificação de Allan Kardec, né? E o rapaz, o gari, escreve para ele, né? Essa obra mudou a minha vida, né? Tipo, mudará a sua também. E Bruno pega esse livro, começa a ler, começa a folhear, mas não encontra nenhum interesse assim de imediato no livro. Então a gente vê na sequência o Bruno entregue ali ao álcool procurando ajuda na casa do Dr. Levi. O Dr. Levi não estava, a esposa que o recebe, e ele acaba desmaiando. E nisso, o Dr. Levi já preparando um chá ali, né, para o querido grande aluno, né, que o Bruno foi. E ele vê o livro, né, e pergunta sobre, e daí começa, né, toda uma trajetória. Mas a gente vai compreender, né, já já eu vou entrar na lei de causa e efeito, porque tudo isso permeia essa lei, né, que em 1943, como eu falei para vocês, né, nós temos um personagem que está ali na tocaia esperando o rapaz ali, né, que era casado, e a gente descobre que, na verdade, esse rapaz que morreu, né, a esposa dele, a filhinha, a esposa era exatamente Luísa. E esse espírito ele precisava reencarnar, o que matou esse senhor, exatamente para estipar a culpa dele. Olha que coisa interessante, né? Então nós temos um personagem que tirou a vida do outro, né? A partir daí, isso em 1943, né? A esposa desse que morreu,
era Luísa, mas uma outra vida, né? No caso, a Luísa, a esposa atual do Bruno. E aí, nos anos 2000, ela reencarna, né, com o nome ali de Luísa, e esse espírito precisava nascer, né, o que tirou a vida ali do rapaz, que possivelmente seria o Bruno, né? Só que, infelizmente, ocorre o aborto, e esse espírito, como consequência, como efeito, né, acaba ali querendo vingança, né? Então, nós vemos esse momento quando o Dr. Levi está numa sessão e esse espírito aparece. Logo depois, o Bruno confessa que a esposa fez o aborto, né? Então, tocou essa sessão. Com certeza, o Bruno sentiu que esse espírito ali, né, que estava muito com sede de vingança, né, era esse possível filho que ele receberia, que tinha o tirado a vida, possivelmente, dele lá atrás. Né? Então, a gente tem toda uma história se desenrolando e se desenhando com uma causa lá atrás, né? E a gente vê o efeito de tudo isso. Né? Vemos a nossa querida... Perdão, gente, agora me veio aqui um branco, Marina, com a mãe que está com câncer. Ela aparece ali num restaurante, que inclusive é um restaurante onde ela conhece o Bruno, né? Tá com as primas, e ela meio triste, porque a mãe já está numa fase final ali de câncer, né? Num processo ali já de extirpar a vida, né? De desencarnar. E mais à frente a gente vê essa mãezinha da Marina desencarnando e sendo recebida, né? Por um ente querido, que é a própria mãe, a vozinha de Marina. E aí a gente vê a ligação de Marina com Bruno depois ao final, né, com uma nova possibilidade, e a gente vê o Bruno, né, que entrega ali aos vícios e tudo, acaba vencendo, né, e acaba se tornando ali um grande defensor do espiritismo, né, porque como a gente fala, né, o espiritismo, ele é o consolador prometido pelo Mestre Jesus, né, sabia o Mestre que precisaríamos de consolo, né? E o Bruno, o personagem central, ele encontra esse consolo na doutrina espírita. De início ele até nega, mas ele passando a conviver com o Dr. Levi, que era um espírita e médico, né, que administrava essa casa, né, com deficientes mentais, né, ele acaba ali acabando sendo consolado, né, compreendendo as razões, né, daqueles que estão ali em sofrimento. Num dado momento, inclusive, o próprio Dr. Levi fala, né, que todos aqueles que estão ali em condições, às vezes, de idiotice, né, ou de outras enfermidades que se relacionam ali à questão mental, possivelmente tem uma causa anterior, né, numa outra existência. E a doutrina espírita explica isso, né? E aí a gente chega na questão que eu deixei, que está relacionada ao filme, né, que é como que funciona a lei de causa e efeito. Então, vamos pegar até pelo exemplo que eu já acho que já estou esgotando, mas esse é o mês, né, que é destinado ao pensar e o refletir, né, na questão do suicídio. Então, esses pacientes do Dr. Levi que aparecem ali em estado até de idiotismo, né, são espíritos que possivelmente tiraram a própria vida, né? O Chico Xavier mesmo, no domingo passado nós conversamos, né? Tiramos um momento para conversar sobre essa questão do suicídio e as consequências, né? O efeito numa nova existência, né? Então, se uma pessoa ali ceifou sua vida pelo suicídio, por exemplo, se ela se jogou ali de uma ponte nas águas, possivelmente ela vem cometida ali com algum problema, né, na parte respiratória ou até mesmo no pulmão, né? Então são as consequências, né? Ou seja, o efeito numa vida atual. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que inclusive é um capítulo que a gente deve estudar em breve, já na quarta-feira, no estudo, né, deste capítulo,
ele nos traz o seguinte, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Olha o título do capítulo, né? E aí no item Bem-aventurados os aflitos, perdão, no subtítulo Causas atuais das aflições, né? Porque às vezes a gente não entende as vicissitudes, né? As dificuldades, as tribulações que a gente passa, às vezes numa existência. E aí ele traz no item 4, de duas espécies são as vicissitudes da vida, né? As dificuldades, as tribulações. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Quais são essas fontes? Tem causas na vida presente, às vezes, então o efeito que a gente está vivenciando, às vezes, é de uma causa nessa mesma existência que a gente ali agiu de uma forma não muito boa, né, entregue ali as nossas paixões, aos vícios, e a gente já acaba ali tendo um efeito nessa própria existência. Ou, né, a outra fonte, né, em existências anteriores, né? Então a gente tem essas duas possibilidades das causas das aflições, ou desta existência, ou de existências anteriores. E aí ele nos traz aqui em alguns pontos que eu vou ler para a gente refletir, né? Muitos são as consequências natural do caráter e do proceder que se suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, né, da sua negligência, descuidado, de seu orgulho e de sua ambição? Olha a reflexão, gente, né? Imprevidência, né? Quantos de nós não negligenciamos a nossa própria vida, né? Caímos aí pelo orgulho, pela ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, né? De ter persistência, de acreditar que as coisas vão melhorar, né? Pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos, né? Muitos caem porque não têm firmeza, né, que persiste ali, coragem para persistir perante ali, né, alguma tentação. Quantas uniões, né, que merecem pena porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Né, quando ele fala que o coração não tomou parte alguma, porque são relacionamentos ou uniões que não parte do coração, né, que é essa mola que nos impulsiona para frente, mas nessas uniões elas estão ali relacionadas, às vezes, a algum interesse, a vaidade. Quantas dissensões, né, disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, né, de equilíbrio e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, que é o que? Do excesso, da falta de moderação nossa e dos excessos de todo o gênero. E aí eu vou citar a questão do cigarro, né? Quando eles trazem aqui, né, os excessos, que às vezes pode levar a um câncer no pulmão, câncer de garganta, de boca e tantas outras questões, né? Isso aí é um exemplo só. Né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, né? Porque é um espírito que está ali né, para correção, e ele está apto ainda quando está pequeno para essas correções. Mas muitos pais se desviam dessa função, né, que é os ensinamentos morais, as regras, né? E aí sofrem, né, porque não combateram essas más tendências nos seus filhos, né? Deixam-se neles se desenvolverem nos seus filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, esses pais colhem o que semearam, né? Que seria a ingratidão desses filhos, porque não souberam, desde o início ali, né, combater as más tendências, ainda quando essa criança, aliás, quando esse espírito, nessa encarnação, ainda se fazia criança e mais apto a receber os novos ensinamentos, né? A quem, então, o homem responsabiliza a
todas as aflições, todas as tribulações que ele mesmo passa. Tudo é fruto das nossas escolhas, né? Mas o homem que é muito vaidoso e causador dos seus próprios infortúnios, das suas dificuldades, das suas desgraças, ele não reconhece que a culpa é por causa de uma imprevidência sua. Então é mais fácil, por causa ali da sua vaidade, colocar a culpa na sorte ou na previdência divina, lá em cima. E mal sabe, pela sua vaidade, que ele é tão vaidoso, o homem tão orgulhoso, que a culpa não é da má sorte e não é de Deus, é dele mesmo, das escolhas que ele fez, que às vezes não foram muito boas. Então, se sua vida ela existe muita dificuldade, muitas tribulações, existe uma causa. E esta causa, às vezes, ou está nessa vida, ou numa vida anterior. Boa noite, meu pai. Ele está falando aqui da questão do barulho, né, que está tendo aqui na transmissão, eu acho que pelo Instagram. É porque o ventilador está bem próximo, porque está muito, muito calor. Né? Mas vamos ver aqui, eu acho que eu consigo resolver aqui. O pior que eu acho que não agora, não conseguirei, porque eu terei que me levantar. Mas já estamos também aqui, mas já ao final. E aqui, causas anteriores das aflições, né? Como a gente vê lá, o personagem, né, do Dr. Levi, né, diretor daquela casa de apoio, né, casa ali que trata dos deficientes mentais, né, todos aqueles que estão ali com aquelas enfermidades têm uma causa ali, possivelmente, numa existência anterior. E aqui, no item causas anteriores das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os contratempos da fortuna, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia. Tudo tem uma causa, possivelmente, numa existência anterior. E estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Todavia, por virtude do axioma, né, axioma é evidências, segundo o qual todo efeito tem uma causa. Se a gente não encontra a causa nesta existência, ela procede de uma existência anterior. Tais misérias, como nós ouvimos, deformidade, né, revés da fortuna, idiotismo, né, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra nesta vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Deus punir alguém pelo bem que fez, não pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Então, se existe punição, se existe dor e sofrimento, é porque existiu o mal. Ou é nessa, ou na existência anterior. E se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. Então, eles deixam bem claro, né? A lei de causa e efeito.
é uma alternativa a que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Ou seja, então, se a gente refletir, que é o que ele nos traz aqui, a ideia da lógica, raciocinar, se somos acometidos já por uma deformidade, o idiotismo, né, que temos aí essas deficiências mentais e seguem-se outras enfermidades, geralmente, se já nascemos carregando e portadores dessas enfermidades, é porque a causa está numa existência anterior. E aí a gente tem a lei de causa e efeito. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Então, é porque a gente cometeu alguma falta. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre, olha essa parte, sofre o que fez os outros sofrerem. As tribulações podem ser impostas a espírito endurecidos que ainda não têm essa liberdade e a noção, né, do livre-arbítrio por serem ainda muito ignorantes, ou o próprio espírito pode vir a escolher ali, né, como reparar esse mal. E aí, quando a gente vem e vê um espírito que já nasce, né, uma criança ali acometida pelo idiotismo, e aí Chico nos explica dos amigos que ele encontrou 10 anos depois sobre a Terra, reencarnados, que morreram em decorrência de suicídio, e um deles por tiro, nessa região, vem cometido pelo idiotismo. Então seria Deus injusto, vingativo, por fazer uma criança nascer assim? Não. É o próprio espírito que impõe, como a gente ouviu aqui, esse dever de reparação. E ele só reparará se expiar o erro, purificar o erro. Se é ignorante e ainda não tem essa percepção, os bons espíritos superiores o encaminham. Né? E aí, lá no livro, né, O Céu e o Inferno, nós temos os 3 itens, né, que a gente deve seguir. Deixa eu até pegar aqui, eu acho que tá aqui. Primeiro, o espírito precisa se arrepender, seja nessa existência ou já no mundo errante. Depois ele precisa expiar, que é uma espécie de pagamento pelo equívoco. E aí, no caso desse espírito, ele vem nesse corpo mais fragilizado com o idiotismo, para ele poder compreender a importância que é a vida, no caso, se referindo ali ao suicida. E, por último, a reparação. Né? Eu preciso reparar. Se eu fiz mal a alguém, se eu for uma pessoa muito prepotente, egoísta, possivelmente na outra existência subentende que a reparação, eu venho numa posição, né, mais, como é que eu posso falar, humilde, né, que é o que ele traz aqui, né? Então a gente acaba ali acertando numa posição que a gente vem contrária àquele que a gente fez sofrer. E no item aqui, né, do capítulo 7 do Céu e Inferno, a primeira parte, ele nos traz aqui no item 16 e 17, né, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Mas só ele não basta, é preciso ainda a expiação, a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Ou seja, ou a pessoa sofre de forma física, porque ela ali acabou destruindo aquele corpo físico, que nem sempre é um suicídio consciente, tem um inconsciente, que é aquele que vai fumando ali ao longo da vida e acaba encurtando ali o prazo, né, daquele corpo.
por causa dos excessos do vício, e temos também a expiação moral. Ou o espírito pode vir para expiar as duas, física e moralmente, né? Que são a consequência da falta comedida. Se desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova existência corporal, até que os traços dessa falta que ele cometeu, que nós cometemos, seja apagado. E para ser apagado, é necessário reparar. A reparação consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal. Quer dizer, sendo humilde aonde se foi orgulhoso, brando aonde se foi duro. Entendeu? Que vem invertido as posições. Caridoso aonde se foi egoísta. Bondoso, né, benevolente, se foi malévolo. Trabalhador, se foi preguiçoso. Útil, se foi inútil. Então a gente vem trocando. Moderado, se foi dissoluto. E bom exemplo, se deu maus exemplos. Então isso é reparação. E aí quando a gente assiste o filme, né, esse filme maravilhoso, né, o filme dos espíritos, a gente vê tudo isso contido, né, essa lei de causa e efeito, ela permeia a vida de todos os personagens. A gente tem um momento muito bonito, né, com o Augusto e o Dante, né, o Dante é o chefe ali do Augusto na funerária, e o Augusto é o maquiador dos mortos, né, e o Augusto fala, né, que o pai dele possivelmente teria muito vergonha porque ele era gay, né, e o Dante vê o pai de Augusto e cita uma boneca que só o Augusto sabia. E o Dante fala, o seu pai está aqui. E ele não sente vergonha de você, ele sente muito orgulho do filho que ele tem, desse homem, né, que se transformou, um homem de bem, um homem de moral. Olha que bonito. Ele não fala com todas essas palavras, mas a gente subentende. Né? E aí a gente tem um Augusto muito emocionado. Né, temos o Bruno ali enfrentando os vícios, né, o vício do álcool, inclusive ele procura ajuda no AA, mas encontra também um grande consolo na doutrina, né, espírita, né, ali professada pelo seu grande amigo e ex-professor, o Dr. Levi, né, que é responsável ali pela essa clínica, né, pela direção dessa clínica que trata ali de várias pessoas, né, vários irmãozinhos nossos reencarnados com deficiência mental. Após a morte, né, ao desencarne de Dr. Levi, o Bruno acaba assumindo a direção da casa, que sempre foi vontade, né, e o Dr. Levi deixou isso muito claro para a esposa, e assim o Bruno, ele assume, né, a direção dessa casa, e a gente vê o Bruno olhando pela janela, todos aqueles irmãozinhos que estão ali sofrendo os efeitos, né, de uma vida anterior, onde as causas estão numa vida anterior, né, os enfermos, né, e a gente vê o Dr. Levi já desencarnado caminhando entre, né, os enfermos ali do seu hospital, ou da sua casa, melhor falando. Inclusive, o filme é dedicado às casas de assistência André Luiz, né, que cuida aí dessas pessoas, né, dos nossos irmãozinhos que vêm ali, né, para reparar o erro, possivelmente, de ter tirado a vida numa outra existência. Seja inconscientemente, né, como suicida inconsciente, assim como for André Luiz no livro Nosso Lar, ou consciente. Né? Então fica aí a dica para vocês assistirem, está disponível no YouTube, eu deixei disponível aqui no link, né, no YouTube, no Instagram também fica depois lá o linkzinho, é só acessar, então assistam, aproveitem esse fim de domingo, esse finzinho de noite, é um filme que vale a pena assistir, né, o filme dos espíritos. E lembrando que esse mês, né, 188, telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, se você não gosta de falar, né, assim, o CVV oferece também, né, ali, conversação via chat, é só acessar, né, ali o site do CVV, mas não deixamos de nos cuidar, né, através ali da busca de psicólogos, psiquiatras, né, e do Consolador prometido, como o Bruno encontrou consolo nessa doutrina, né, nosso personagem aqui do filme. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento,
por essa reflexão. Que a espiritualidade maior que aqui se faz presente nos envolva com amor, com coragem, para esta nova semana que se inicia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que o nosso querido Mestre Jesus nos forneça todas as energias necessárias de amor, de paz, de comunhão, de fraternidade, para enfrentarmos mais essa semana que se inicia. Com equilíbrio e fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma grande noite para o meu pai aí que também está nos assistindo, para vocês do Instagram, do YouTube, do Facebook, que a semana de vocês seja abençoada. Não esqueçam de orar, não esqueça de orar e vigiar, como o Mestre Jesus falou, não é fácil, né? Estamos aqui neste mundo de provas e expiações, é porque temos débitos, todos nós, né? Como eu sempre falo, não tem nenhum santo aqui, né? Então, na semana, começamos aí, né? Amanhã, às 8 da noite, o nosso horário tradicional da semana, né? Então, de segunda a sexta, às 8 da noite, os estudos, né, das obras da codificação. Boa noite, galera aí que nos assiste, né? No Face e no YouTube. Tchau, tchau. E até amanhã, às 8 da noite.